Vamos tirar algumas aplicações de Gênesis capítulo 3. Professor, o que é exatamente tirar aplicações? Bom, quando nós estudamos a Bíblia, nós nos concentramos no significado do texto, o que ele significa. Quando nós aplicamos, queremos saber o que esse significado tem a ver com a nossa vida. Isso é aplicar o texto, é buscar o valor desse significado para o nosso viver cristão. Qual a orientação de Deus para o nosso viver hoje com aquele ensino transmitido há tanto tempo atrás? Dê uma pausa no vídeo agora, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e, é claro, deixe o seu gostei. Vamos lá? Gênesis 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Veja que Satanás, através de uma serpente, ele busca lançar dúvida sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus disse. Ele distorce a ordem de Deus, insinuando que o Senhor seria injusto ao proibir tudo, não é isso? Porque veja a pergunta, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, de cara, o inimigo já tenta pintar a imagem de Deus como alguém mau. E temos de ficar atentos a esse tipo de conversa, a esse tipo de pessoa que lança dúvida sobre o caráter de Deus, sobre a sua bondade, sobre o seu interesse por nós. Portanto, cuidado com discursos que torcem a palavra de Deus. Às vezes chega uma pessoa para você e fala mal da Bíblia, fala mal de igreja, fala mal do plano do Senhor para a sua vida. Tenta, em outras palavras, te desviar da verdade das Escrituras. Pessoas assim procuram implantar nem que seja uma dúvida, ainda que pequena, no seu coração. Mas essa dúvida sutil pode ser a porta de entrada para uma desobediência séria. Então fique atento. No versículo 2 temos: Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Perceba que Eva, ela reconhece a liberdade que Deus lhe deu. Isso mostra que a primeira mulher conhecia o mandamento. De fato, conhecer a palavra de Deus é essencial para não sermos enganados pelas pessoas, mas é preciso, e isso é importante, estar firme nesse conhecimento. Não pode ser um conhecimento superficial, tem que ser um conhecimento seguro, em que você possa se firmar nele para não ser enganado. Se você prestar atenção, logo a seguir, Eva demonstra que não estava tão segura assim com respeito àquilo que Deus disse. Veja só, versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Quando foi que Deus disse que não era nem para tocar no fruto? Em momento nenhum. Deus não falou isso. Eva claramente exagerou o mandamento aqui. Deus havia proibido comer, não tocar. Isso parece coisa boba, não é? Mas um acréscimo já pode gerar confusão ou até legalismo. Como assim, professor? Legalismo não é justamente quando o ser humano acrescenta mandamentos aos mandamentos de Deus? Então, quando Eva diz aqui que Deus falou que não era nem para tocar, isso já é uma invenção humana, um adicional humano. E infelizmente nós vemos isso o tempo todo nos nossos dias. Pessoas que exigem coisas além daquelas exigidas pelas Escrituras. Criam mandamentos que não estão na Bíblia. Até mesmo disciplinam membros de igreja por descumprirem tais mandamentos. O nome disso é legalismo. E pode começar com um acréscimo assim, inocente, sem maldade, porque Eva ainda não havia pecado. Até esse momento, ela continuava com sua natureza santa. Mas veja que mesmo pessoas inocentes podem, de forma não intencional, acrescentar ao mandamento de Deus. Mais um motivo para conhecer bem a Bíblia, a fim de que não criemos mandamentos que não existem nela. Devemos nos apegar à verdade exata de Deus, sem tirar nem
acrescentar. O legalismo, na verdade, ele pode mais afastar uma pessoa de Deus do que protegê-la. Eu digo isso porque alguns pensam assim: mas qual é o problema em obedecer mais do que é pedido? O problema é que esse mais não foi prescrito por Deus. Logo, é completamente inútil e desnecessário. Sem falar que, como eu acabei de dizer, pode criar um legalista, uma pessoa que está mais preocupada em obedecer do que, na verdade, confiar em Deus e agradá-lo e servi-lo por gratidão. Entende? Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Aqui nós temos uma mentira direta. Se antes Satanás mentiu de forma sutil, aqui não. Aqui ele começa a mentir de forma clara. Satanás age assim. Às vezes ele vem com meias palavras, vem de forma implícita tentando nos enganar. Em outros momentos ele já coloca as cartas na mesa claramente e fala contra Deus. Esses dois tipos de pessoas nós podemos encontrar no mundo também. Aqueles que tentam nos desviar, mas de forma enganosa, e aqueles que escancaradamente procuram nos tirar do caminho do Senhor. Satanás tentou as duas coisas. Primeiro agiu de forma sutil, agora age de forma aberta. Ele contradiz Deus, chama Deus de mentiroso, porque o inimigo ele sempre vai tentar negar as consequências do pecado. A pessoa peca e aí chega alguém e diz: não é para tanto. Não precisa ficar preocupado. Isso não é tão grave assim. Não, Deus te ama. Deus é amor. Ele é só amor. Não se preocupe, não haverá punição, não haverá consequências. Fique alerta, meu irmão, minha irmã. Toda escolha tem resultado, tem um efeito, tem uma consequência. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Há algo certo aqui naquilo que Satanás disse. A partir do momento em que comesse do fruto, o homem e a mulher passariam a ser capazes de definir o que é certo e o que é errado. O problema é que comer do fruto também lhes traria uma natureza pecaminosa. Então, de que adianta você ser capaz de dizer o que é certo e o que é errado se você tem uma natureza pecaminosa? Obviamente, tudo que você disser a partir de então estará errado. Olhe ao redor, olhe o mundo. Quantas pessoas falam isso deve ser assim, e na verdade você vai ver, vai contra a palavra de Deus. Ou então as pessoas condenam determinada atitude e aquela atitude é correta. Por que que essa definição de bem e mal, elas estão erradas quando partem do mundo? Justamente por causa da natureza pecaminosa. O homem sempre vai tentar definir o que é certo e errado e sempre vai falhar nessa definição, porque ele é influenciado por uma natureza caída. É claro que aqui nesse versículo o diabo apresenta o pecado como uma forma de elevação, como se Deus estivesse escondendo algo bom do homem. E é nessa esparrela que muitos caem, deixam a ambição tomar conta e largam Deus. Pensam que o pecado vai lhes dar algo melhor, algo maior, e aí se desviam do Senhor. Foi justamente o que aconteceu com Eva. Preste atenção, nem tudo que parece progresso é bênção. A independência de Deus, ela leva à ruína. Não leva a progresso, não leva a melhoras, não. Leva à ruína. Veja o exemplo do dinheiro. O dinheiro em si mesmo não é bom nem ruim. No entanto, quando nos deixamos levar por um amor desmedido ao dinheiro, este pode nos afastar de Deus. Por isso que eu digo, nem tudo que parece progresso é bênção, nem tudo que parece bom é o melhor. O apóstolo Paulo já diz em uma de suas cartas: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convém. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Você notou o padrão aqui do pecado? O padrão é olhar, desejar, agir e, por fim, compartilhar o erro com alguém. A mulher olhou para o fruto, desejou, pegou para comer e, ao final, deu
ao seu marido, para que ele pecasse assim como ela. Veja que o cuidado com respeito à tentação tem de vir logo no início dela. É preciso estar atento aos sinais. Sabemos, por exemplo, que se ficarmos sozinhos em determinada situação, é possível que caiamos em pecado. Então, o que devemos fazer? Fugir. Fugir de ambientes que podem nos levar a pecar. Não é errado fugir quando sentimos o perigo de ser infiéis a Deus. José do Egito, quando se viu sozinho com a mulher de Potifar, ele pensou logo em fugir, não pensou em enfrentar no poder do Espírito Santo, não, ele pensou em fugir. Logo, se Eva, assim que começou a olhar para o fruto, sentir desejo por ele, ela corresse dali, nada teria acontecido. Então é preciso observar o sinal de que alguma coisa vai prejudicar a nossa vida espiritual e correr, fugir, sumir dali para que não caiamos em pecado. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Você notou aqui que o pecado gera vergonha, gera complexos e também tentativas humanas de se esconder? Você percebeu? Assim que os olhos de ambos se abriram, a primeira coisa que eles sentiram foi o quê? Foi um complexo com relação aos seus próprios corpos. Não é à toa que muitos homens e mulheres hoje são complexados com o corpo que tem, com a aparência que tem. Isso é um efeito do pecado, pois saiba que só Deus pode resolver os efeitos do pecado. As soluções humanas, elas são como que folhas frágeis. Assim como Adão e Eva tentaram amenizar esse erro, cobrindo a própria nudez com folhas, tal coisa não foi suficiente. Justamente porque o homem não pode resolver seus problemas espirituais. Sentimentos de culpa, complexos, falta de amor próprio. A maioria dessas coisas acontece conosco por causa do pecado no mundo. Quantos perdem tempo com psicólogos quando poderiam resolver tais problemas indo a Deus, confessando os seus pecados, pedindo perdão e crendo em Jesus como Salvador? Infelizmente, esse caminho não é cogitado pelo mundo. Não, o mundo sempre vai apontar para soluções humanas, para folhas que cubram a nossa nudez. Mas a verdade é que precisamos nos reconciliar com Deus. Esta é a maior necessidade de uma pessoa. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. É triste pensar que o pecado ele rompe a nossa comunhão com Deus e gera fuga de nossa parte, não é? Adão e Eva se escondem daquele com quem antes caminhavam no entardecer, todos os dias. Sim, infelizmente o pecado nos afasta mesmo da presença de Deus, mas há esperança. Há esperança porque Deus ainda nos busca. O evangelho, ele não é como as religiões de forma geral, porque as religiões, elas buscam nos ligar a Deus. É uma tentativa de ligar o homem a Deus, de o homem recuperar a sua relação com Deus. Mas o evangelho é diferente. No evangelho, Deus vem até o homem. Deus vem atrás de nós. O que nos cabe aqui é valorizar essa atitude e receber ao Senhor de coração aberto, pronto para retomar essa relação maravilhosa. Na próxima aula veremos Deus fazendo isso, vindo até o homem, buscando restaurar a amizade que tinham. Até lá.